Olá a todos, nessa aula a gente vai falar sobre o que significa uma função de duas variáveis ser diferenciável e quais as consequências disso. Vocês devem lembrar do primeiro cálculo que para funções de uma variável, ser diferenciável era a mesma coisa que simplesmente ter derivada. Okay? E quando isso acontecia, tinha várias consequências. A função automaticamente era contínua, toda função diferenciável de uma variável é contínua. O gráfico tem uma reta tangente, se nesse ponto aqui ela é diferenciável, vai sempre existir uma reta tangente, dada por uma equaçãozinha assim. E também, se você quiser estimar uma pequena variação da função, tipo, você está aqui nesse ponto x0, aí você faz uma pequena variação dx na variável, aí a função vai aumentar daqui até mais ou menos aqui, né? Ok? Às vezes calcular o valor da função aqui pode ser trabalhoso, e às vezes é mais fácil calcular, se você estiver interessado simplesmente num valor aproximado, mais fácil calcular o df, que seria o aumento daqui para cá, ao invés de daqui para o próprio gráfico. Esse df aqui é mais fácil de calcular, é simplesmente a derivada calculada naquele ponto vezes o dx. E isso aqui, em geral, desde que o dx seja bem pequeno, isso aqui é quase igual àquela subida até o gráfico. Certo? Essa diferençazinha aqui fica bem pequena à medida que o dx for ficando cada vez menor. Então essa era a situação que a gente tinha para funções de uma variável. Para funções de duas variáveis, a coisa muda um pouquinho. Primeiro, a gente já viu que vai ter duas derivadas parciais, né? Derivada em relação a x, derivada em relação a y. E mesmo que as duas existam, isso não garante mais que a função seja contínua, não garante que o gráfico tenha plano tangente. Antes era reta tangente, porque o gráfico era uma curva. Para funções de duas variáveis, o gráfico é uma superfície, então ao invés de reta, você tem um plano tangente. Mas de qualquer modo, talvez esse plano tangente nem exista, e talvez você também não consiga aproximar variações pequenas da função por diferenciais. Okay? Então, simplesmente a existência de derivadas não garante mais essas coisas como garantia no caso de função de uma variável. Bom, para a função de duas variáveis, então, a gente vai ter um novo uso da palavra diferenciável, que ao invés de significar a existência de derivada, a gente vai falar que a função é diferenciável se o plano tangente ao gráfico existir. Ok? Então, ter as derivadas não garante que é diferenciável. Para ter diferenciável, você precisa saber que o gráfico tangente, o plano tangente ao gráfico exista. Bom, mas como que eu vou saber isso? Talvez eu nem saiba como é que é o gráfico da função, como é que eu vou saber se o plano tangente existe? Bom, aí entra um teoremazinho bem útil. Se as derivadas parciais existirem e, além disso, forem contínuas, okay, então agora você precisa de existência e continuidade. Numa certa região contendo um ponto x0 e y0, então a função vai ser diferenciável naquele ponto. Okay? Então, para a função de uma variável, ser diferenciável bastava que a derivada existisse. Agora você precisa que as duas derivadas existam e sejam contínuas no ponto. Okay? Então, sabendo isso, a função é diferenciável, o plano tangente existe. E aí tem outro teorema que diz que se a função for diferenciável, então também vai ser contínua. Ok? Então, isso aí continua valendo para a função de duas variáveis, só que agora diferenciável nesse sentido aqui, do plano tangente existir, então a função vai ser contínua. Ok? E para isso basta que as derivadas existam e sejam contínuas. Vamos ver, antes de mais nada, um exemplo de como é que é possível as derivadas existirem e a função de duas variáveis não ser diferenciável. Vou pegar essa função aqui. Ela vai ser definida como sendo zero, se o x ou então o y forem menores ou iguais a zero. Então, todo aqui, né, nesse quadrante, aquele onde uma das variáveis é negativa, a função vai valer zero, e incluindo o próprio eixo y, que é onde o x é zero, e o próprio eixo x, que é onde o y é zero. Né? Como aqui tem igualdade, então quando for zero, a variável for zero, a função também vai ser zero. E quando o x e o y forem estritamente maiores do que zero, a função vai valer 1. Então aqui no primeiro quadrante, exceto pelos próprios eixos, então só aqui dentro, a função vai valer 1, então o gráfico vai ter um pedaço quebrado aqui para cima na altura 1, e o resto aqui tudo é na altura 0. Então está aqui o gráfico dessa função. Bom, eu vou mostrar primeiro que na origem
as derivadas parciais existem. Por que vai acontecer isso? Porque se você olhar ao longo do eixo x, o gráfico está todo na altura zero, né? A função é sempre zero. Ou seja, se eu botar o y igual a zero, a função vai valer zero. Bom, se a função é sempre zero ao longo do eixo x, então a derivada em relação a x vai ser derivada de constante, vai dar zero. E a mesma coisa no eixo y, né? Ao longo do eixo y, o x vale zero. Se o x vale zero, a função vale zero. Então, ao longo do eixo y, a função vale sempre zero. Então, se eu deixar o x fixo em zero e variar o y, a função é constante. Derivada de constante, então a derivada em relação a y vai dar zero. Então, na origem, tanto a derivada em relação a x quanto a derivada em relação a y existem e valem zero. Bom, no entanto, você pode ver claramente do gráfico que, embora as derivadas existam aqui nesse ponto, aqui tem uma descontinuidade, né? Tem um salto da função. Então, isso aí já mostra que a situação é diferente do que a gente tinha para a função de uma variável. Como que isso pode acontecer? O que está acontecendo aí que vai contra o que vocês aprenderam para a função de uma variável? O que acontece é que essas derivadas parciais aqui, fx e fy, dão informações muito limitadas sobre a função. Elas só analisam o comportamento da função se você andar estritamente nessa direção ou estritamente naquela direção. Ela não dá informação, em princípio, sobre o que acontece se a partir da origem você andar na diagonal. Se eu andar na diagonal, aí eu vou perceber o salto, né? Eu estou vindo aqui, a função vale zero. Quando eu continuar para cá, de repente a função pula para 1. Ok? Então só percebo a descontinuidade quando eu ando na diagonal, quando eu ando ao longo dos eixos. A função é contínua, valendo sempre zero, né? Ok? Por isso que as derivadas parciais conseguem existir. Então a gente vai depois ter que ver o que acontece quando a gente quer ver derivadas em direções que não sejam ao longo dos eixos. Okay? Mas isso aí fica para depois. Então, isso é o que pode acontecer. Mas se as funções, se as derivadas parciais forem contínuas, aí isso aqui não vai mais poder acontecer. Okay? O que está acontecendo aqui, embora as derivadas parciais existam nesse ponto aqui, se eu vier um pouquinho para cá, a derivada já não existe, porque a função não é mais contínua. Okay? Se eu tentar calcular a derivada parcial em relação a y, por exemplo, aqui a função vale zero, aqui de repente pula para 1, então não tem derivada. Bom, se você souber que a função é diferenciável em um certo ponto, você consegue tirar várias conclusões sobre a função a partir disso. Primeiro, vai ter um plano tangente e dá para mostrar que a equação do plano tangente vai ser essa aqui. Okay? Então, vai ser z menos a função calculada no ponto igual a derivada em relação a x calculada no ponto vezes a variação em x, x menos x0, mais a mesma coisa para y, derivada em relação a y vezes y menos y0. Okay? Então, se vocês compararem com a equação da reta tangente para a função de uma variável, vocês vão ver que a forma geral é bem parecida. Okay? A principal diferença aqui é que agora você tem dois termos aqui multiplicando duas derivadas. Bom, vamos fazer um exemplo disso. Quero achar o plano tangente ao gráfico dessa função aqui, nesse ponto. Bom, essa função aí, a gente já viu num outro exemplo, quando a gente aprendeu a fazer derivadas parciais, a gente já tinha calculado as derivadas parciais dela, então vou só repetir o resultado aqui. Então, se você pegar esse ponto 2 menos 1 e jogar aqui, o valor da função é 4. A derivada em relação a x a gente já tinha calculado, dava menos 1, a derivada em relação a y dá 2. Ok? Então agora não tem segredo, é só pegar esses valores aqui, substituir ali. Então aqui eu tenho o quê? Z menos o valor da função, então z menos o 4, igual a derivada em relação a x, que é menos 1, vezes x menos x0, x menos o x do ponto inicial, que é 2, mais o fy, que é 2, vezes y menos o y0, então y menos o menos 1. Okay? Então está aqui montada a equação, aí só dá uma simplificada, você chega naquela fórmula mais bonitinha para a equação do plano. Tá joia? E está aqui o gráfico dessa função. Tá ok? A gente já tinha visto ele na outra aula, que eu só botei numa outra perspectiva para ficar mais fácil de enxergar o plano tangente. Mas basicamente a gente tem aqui o ponto, 2 menos 1 e o z igual a 4, que é o valor da função, né? Dá um ponto do gráfico. A gente já tinha visto na outra aula
que eu tenho aqui o corte na direção x, o corte na direção y, aí eu teria a reta tangente ao corte no x, a reta tangente ao corte no y, cujas inclinações são dadas justamente pelas derivadas parciais, e o plano tangente, dado por essa equação aqui, é justamente esse plano aqui que contém as duas retas tangentes. Okay? Na verdade, o plano tangente é formado por todas as retas que são tangentes à superfície naquele ponto. Não só essas, mas também essa. Certo? Então, isso aí é o plano tangente. Bom, outra coisa que você consegue fazer com a função, quando você sabe que ela é diferenciável, é linearizar a função, ou então fazer uma aproximação linear da função. A ideia é que, às vezes, você tem uma função que tem uma fórmula complicada, ok? E você está interessado no valor dela só pertinho de um certo ponto, e você está disposto a aceitar valores apenas aproximados para ter mais facilidade para calcular. Okay? Você não está muito preocupado em exatidão, você está preocupado em facilidade de cálculo. Nesse tipo de situação, você pode usar a equação do plano tangente, certo? Perto do ponto onde você achou o plano tangente é bem grudadinho com o gráfico. Okay? Então, a distância, o erro, quando você troca o gráfico pelo plano tangente, é bem pequenininho. Então, a ideia é você trocar a função, que tem um gráfico complicado, pelo plano tangente, que tem uma fórmula mais simples. Okay? E fazendo isso, você acha essa aproximação linear aqui, okay? Que é basicamente obtido da equação do plano tangente que a gente fez agora há pouco. A ideia é que o f de xy, o valor real da função num certo ponto xy, que seria o z, vai ser aproximadamente igual ao valor da função no ponto x0, y0, que você está tomando como um ponto base, onde você está calculando o plano tangente, em torno do qual você está fazendo a aproximação, mais aqueles termos que apareciam na equação do plano tangente. Certo? Isso aqui é basicamente a equação do plano tangente. Só que antes estava z menos f de x0, y0, só troquei o z por f de xy e joguei o f de x0, y0 para o lado de lá. Mas é basicamente isso. E a ideia é que aquele z da equação do plano tangente não é realmente o valor da função, é só aproximado. Por isso que aqui é só aproximado. Okay? E essa aproximação vai ser boa se o ponto xy, onde você está querendo o valor da função, for bem próximo do x0, y0, onde você está fazendo a aproximação, onde você calculou as derivadas parciais, onde você conseguiu calcular o valor da função. Bom, então, por exemplo, se a gente pegar aquele exemplo anterior, perto daquele ponto lá, o 2 menos 1, que a gente já tinha feito as contas, eu vou ter que o f de xy vai ser aproximadamente igual ao valor da função, que era 4, e aqui basicamente a mesma expressão que aparecia lá na equação do plano tangente. Okay? Então você vai ter que o f de xy vai poder ser dado aproximadamente por 8 menos x mais 2y. Então se eu tiver, por exemplo, querendo calcular o valor da função nesse ponto aqui, 2.1 e menos 0,85, que é um ponto bem pertinho daquele ali, então eu posso simplesmente usar essa fórmula aqui, para obter um valor aproximado. Okay? Então pega 8 menos esse x aqui, 2.1, mais 2 vezes esse y aqui, faz as contas e você chega no valor 4.2. Só para comparar, se eu quisesse achar o valor exato, ele é esse aqui. Então, eu teria que realmente pegar esse x e esse y, jogar lá naquela fórmula da função, que era 6 menos x ao quadrado sobre 4, menos y ao quadrado. Então, eu teria que fazer essa continha aqui um pouco mais trabalhosa, né? Porque eu vou ter esses quadrados aqui. Mas aí eu chegaria no valor exato. E vocês podem perceber que a diferença entre o valor aproximado e o exato é bem pequenininha, né? Certo? Porque realmente aquele ponto era bem próximo do ponto 2 menos 1, onde eu fiz a aproximação. Então, essa é a ideia, ok? E essa continha aqui deu menos trabalho do que aquela, né? E se você está interessado só em valores aproximados, esse aqui está um valor bem próximo daquele lá, ok? Mas, de novo, essa aproximação só é boa se os dois pontos, aquele onde você montou, onde você usou o x e o y para montar a aproximação, for bem próximo do valor do ponto onde você está querendo realmente calcular a função. À medida que os pontos se distanciam, o que vai acontecer? O gráfico da função, como ele é curvo, ele vai se afastando do plano tangente. Então, quanto mais o gráfico se afasta do plano tangente, maior é o erro nessa aproximação aqui.
ok? Então, só usem isso quando os pontos estiverem realmente bem próximos. Outra coisa que dá para fazer quando você souber que a função é diferenciável é calcular variação, estimar o valor da variação da função quando você faz pequenas mudanças dx e dy nas variáveis. Aí a ideia é que o ΔF, a variação real da função, vai ser aproximadamente igual ao df, que é o que a gente chama de diferencial da função, que vai ser dado por essa fórmula aqui, a derivada em relação a x vezes dx mais fy vezes dy. De novo, esse aqui vem daquela equação do plano tangente. Okay? Você tinha na aproximação linear fx aproximadamente igual a f de xy aproximadamente igual a f de x0, y0. Se você jogar o f de x0, y0 para o outro lado, você vai ter a diferença entre o valor final e o valor inicial, que é justamente o ΔF, né? Okay? E igual, aproximadamente igual ao valor da função vezes x menos x0, que vai acabar sendo dx, a variação no x. E aqui o y menos y0 a gente está reescrevendo como dy, variação no y. Então é basicamente a mesma fórmula, só que olhada de uma maneira diferente. Aqui a gente vai usar a variação em x e a variação em y multiplicado pelas derivadas correspondentes para obter o df, que seria a variação ao longo do plano tangente, que vai ser aproximadamente igual à variação real da função, desde que, de novo, os pontos não se movam muito, que essas variações aqui sejam bem pequenas. Então, vamos pegar de novo o próprio exemplo de antes. A gente tinha o ponto inicial, o x era 2, aí depois eu olhei no ponto em que o x era 2,1, então dx, a variação no x, foi 0,1, né? O y, o ponto inicial era menos 1, depois eu estava interessado no ponto menos 0,85, então a diferença entre eles foi mais 0,15. Então esse seria o dy. Okay? E aí, se eu quisesse simplesmente estimar a variação na função, calculo o df, que vai ser a derivada em relação a x, que a gente tinha visto que era menos 1, vezes o dx, que deu 0,1, mais o fy, que tinha dado 2, vezes o dy, que é 0,15, faz a conta, dá 0,2. Okay? Essa é a estimativa de quanto a função variou. O valor exato, a gente calculou agora há pouco, né, que o valor exato da função naquele ponto era 4,175, no ponto inicial era 4, então a variação exata foi 0,175. De novo, a aproximação está bem boa, né? A diferença é bem pequena. De novo, isso aí, essa aproximação aqui só vale porque o dx e o dy foram pequenininhos. Okay? Uma aplicação muito importante dos diferenciais é estimar erros. Okay? Então, digamos que você... Sempre quando a gente, na prática, quando a gente vai medir alguma coisa, sempre tem um errinho, né? Então, em geral, a gente diz que o valor é tanto, mais ou menos, uma certa margem de erro. E se você usa esse valor que você mediu para calcular alguma outra coisa, esse erro vai se propagar para aquela coisa, né? E é importante saber como que esse erro se propaga, se ele aumenta, se ele diminui. E diferenciais são muito usados para isso. Então está aqui um exemplo. Vocês sabem que o volume de um cilindro é dado por essa fórmula aqui, né? Então ele é uma função de duas variáveis, o raio e a altura, e vai ser dado por π vezes o raio ao quadrado, isso aqui seria a área da base, vezes a altura. E aí eu quero calcular o volume de um cilindro, supondo que eu tenha medido o raio. Eu obtive que o raio vale 1 metro, só que na minha medida teve uma imprecisão que eu estimo que seja de mais ou menos 1 centímetro, ou seja, 0,01 metro. E a altura também eu medi, deu 2 metros, e eu estimo que o erro na minha medida pode ser até de 3 centímetros. Ok? Bom, se eu for calcular o volume simplesmente usando os valores 1 e 2, vai dar esse valor aqui. Faz as contas, joga lá π vezes o raio, que é 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 2. Pega a calculadora, faz a conta, dá 6,28 metros cúbicos. Bom, só que o volume não é exatamente isso, porque o raio não é exatamente 1, a altura não é exatamente 2 necessariamente. Então, o que eu vou fazer? Bom, esses errinhos aqui, 1 centímetro, 3 centímetros, posso pensar como uma pequenas variações no valor do raio e do valor da altura, né? Se são pequenas variações,
eu posso pensar nisso aí como sendo um dr, um diferencial de r, diferencial é justamente uma pequena variação, e o dh, uma pequena variação na altura, tá ok? E como essas variações são pequenas em relação àqueles valores lá, então posso, se eu quiser só uma estimativa, tá? Então posso usar diferenciais, ok? Bom, para usar diferenciais, a gente vai precisar primeiro das derivadas parciais. Então calcula a derivada parcial dessa função aqui em relação a r. Então deixa o h constante, deriva isso aqui em relação a r, vai dar 2r. Então vai ficar 2πrh. Derivada em relação a h, trato r como uma constante. Então aqui eu tenho uma constante vezes h, a derivada vai dar a própria constante. Pega essas derivadas parciais, joga na fórmula do diferencial. O diferencial de v é a derivada de v em relação a r vezes dr, mais derivada de v em relação a h vezes dh. Fórmulazinha que a gente viu agora há pouco, só que ao invés de f, x, y é v, r e h. E aí joga os valores. O dv dr deu 2πrh, então tá aqui. Joga aqui o dv dh que deu πr ao quadrado. Então a fórmula para o diferencial de v vai ser 2πrh dr mais πr ao quadrado dh. E aí é só jogar os valores. Aqui no r você vai jogar o valor que você mediu para r, aquele que seria o valor supostamente correto, 1. Vezes a altura, também joga o 2, o valor desprezando a imprecisão. O dr, 0,01. Aqui é a mesma coisa, o dh, 0,03. Faz a conta, dá 0,22. Ok? Então, a gente está estimando que essa imprecisão aqui no raio, essa imprecisão no h, geram essa imprecisão aqui de 0,22 naquele volume ali. Ok? Então, se eu fosse dar a resposta com erro, eu diria que o volume, então, é 6,3. Por que não 6,28? Porque, como eu já vi que a imprecisão, eu estou estimando que já tem um erro até na primeira casa decimal, esse primeiro 2 aqui, não faz sentido dar resposta com duas casas decimais, né? Se a primeira já pode ter um certo erro. Então, eu diria que o volume é 6,3 metros cúbicos com uma imprecisão para cima ou para baixo de 0,2 metros cúbicos. De novo, arredondei isso aqui para deixar só a primeira casa decimal. Isso significa que o volume necessariamente vai estar entre 6,1 e 6,5? Ou seja, isso aqui menos 0,2 ou mais 0,2? Não necessariamente, isso aí é só uma estimativa, tá ok? O volume pode até ultrapassar, ter um erro um pouco maior ou um pouco menor do que esse aqui, tá joia? Porque isso aí é uma estimativa, de novo, usando o plano tangente, tratando a função como se ela seguisse o plano tangente e não o gráfico que é curvo, tá ok? Como o gráfico, na verdade, ele se afasta do plano tangente, talvez o erro seja até maior do que aquilo ali, tá ok? Mas, de novo, desde que essas imprecisões aqui sejam pequenas, a diferença entre o gráfico e o plano tangente não vai ser muito grande, então essa estimativa de erro aqui é bem razoável. Tá joia? Isso aí é muito usado na prática, engenharia, física, etc. Então é isso. Parar por aqui. Na próxima aula a gente vê mais aplicações de diferenciabilidade.